Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos ler então. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, amados? Você pode sentar. Glória a Deus. Amados, esse texto aqui, eu considero ele uma obra-prima de Paulo. A igreja de Colossos, ela estava passando alguns problemas. Tem um irmão chamado Epáfras. Esse irmão foi ter com Paulo e falou para Paulo como estava a situação dessa igreja. Tinha boas notícias. Paulo elogia esses irmãos também aqui no capítulo 1, falando a respeito do amor que eles tinham, da espiritualidade deles. Então era uma igreja boa, uma igreja que os irmãos estavam firmados em amor. Mas também era uma igreja que estava passando alguns problemas. E o problema dessa igreja era alguns ataques quanto à teologia que estava sendo anunciada lá na igreja. E o principal ataque à teologia anunciada na igreja, o ensinamento bíblico que lá estava sendo anunciado, era que estava tirando Jesus do centro de todas as coisas. Estava tirando a supremacia, a soberania e a autoridade de Cristo como o centro e o cabeça da igreja. Então Paulo se preocupa com isso. Os principais que estavam indo contra os ensinamentos eram primeiro os judaizantes. Os judaizantes eram uma turma que seguiam Paulo. Por onde Paulo ia e anunciava o evangelho, logo em seguida esses irmãos chegavam para trazer confusão. Porque Paulo pregava a salvação mediante a fé, a salvação pela graça mediante a fé. E esses judaizantes diziam que não, eles tinham que circuncidar, eles tinham que cumprir toda a lei, eles tinham que cumprir todos os ritos judaicos, senão não seriam aceitos como filhos de Deus. E Paulo estava dizendo, não, a salvação é somente pela fé, e é por meio de Cristo Jesus. Eles não, Cristo Jesus não é o Messias. Tinha uma outra turma, que era o gnosticismo, e o que eles diziam? Que Jesus não era plenamente homem, e também não era plenamente Deus. Ele era um semideus que se revelou como vontade de Deus e fez algumas obras milagrosas. E havia umas outras doutrinas orientais misturadas, e isso tirava Jesus como centro da igreja. O problema, amados, era que eles estavam criando um Jesus à imagem que eles queriam, conveniente àquilo que eles queriam. Então o que eles diziam? Eles diziam, não, alguma turma dizia, não, o Jesus que eu creio, ele não foi totalmente Deus. Ele foi um homem bom, ele fez coisas boas, ele operou milagres, como um grande profeta. Uma outra turma dizia, não, ele até foi Deus, só que ele é um Deus que aceita como eu sou. Independente de como eu vou viver, independente da lei que eu vou seguir, ele vai me aceitar. Então eles estavam criando várias imagens para Jesus, que era conveniente ao que eles queriam viver. E eu comecei a meditar sobre esse texto, que fala exatamente o contrário do que eu falei agora, porque Paulo está combatendo exatamente isso. Paulo envia essa carta para a igreja, preocupado com a igreja, porque ele queria que a igreja vivesse como tendo Jesus o centro, o cabeça, o líder dela. Então Paulo escreve dizendo que Jesus é supremo, soberano, acima de tudo, sobre todas as coisas.
exatamente para colocar nos eixos aquela falsa teologia que eles estavam tendo. E eu comecei a meditar e vi que isso tem tudo a ver com hoje. Porque nós estamos vendo muitas vezes acontecendo hoje, pessoas criando um Deus à sua imagem. Não, meu Deus, ele castiga, ele pune. Por quê? Porque eu creio que tem que ser assim. Não, meu Deus não, meu Deus ele é tão bonzinho que ele aceita qualquer coisa. Não, meu Deus, a maior preocupação dele é em suprir as minhas necessidades. Já o outro não, o Deus que eu conheço, a preocupação dele é realizar os sonhos do meu coração. Então, todas as minhas conquistas é o alvo número 1 do seu trabalho. Então, amados, o que está acontecendo? Criando um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando nós, seres humanos, é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? O versículo 13 começa falando exatamente o ponto de entrada e de partida daqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo e passam a ter uma nova vida com Ele. Vamos ler novamente, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos nossos pecados. Então, amados, isso aqui é a porta de entrada. Ele nos tirou de uma realidade e nos colocou noutra. Aqueles que se chegam a Deus em arrependimento pelos seus pecados, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor, o único mediador entre Deus e os homens, o único caminho até Deus. A Bíblia diz que essas pessoas são transportadas de uma realidade e colocadas noutra. A realidade que elas tinham viviam no mundo, segundo os princípios deste mundo. Era por natureza filhos da ira. Todo ser humano que ainda não nasceu de novo é, por natureza, separado da vida de Deus. A Bíblia diz que todo ser humano que ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, ele está numa condição chamada morte espiritual. Ele está morto nos seus pecados. Por mais que essa pessoa tenha um bom caráter, uma boa índole, essa pessoa, se ainda não passou pela cruz de Cristo, a condição dela, espiritualmente falando, é morte espiritual. É uma pessoa destinada ao julgamento eterno e condenada ao inferno. Fato. A Bíblia diz que Jesus, pela sua misericórdia, nos propõe nos colocar numa nova realidade. Por meio da sua cruz, ele nos coloca como filhos transportados de um reino de trevas para um reino de luz. E ali então temos a revelação de que Ele perdoou os nossos pecados e de fato temos os nossos pecados perdoados. Sentimos isso, vemos na realidade Ele carregar sobre Ele os nossos pecados. Então Ele nos propõe essa nova realidade, uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida em Cristo Jesus, nós recebemos em nós uma nova natureza. E essa natureza é uma natureza divina, sobrenatural. E ela se chama Espírito Santo. E é por isso que a Bíblia ensina sobre o novo nascimento. É o fato de um homem se tornar morada de Deus. Aleluia. Então Paulo está falando com pessoas que tinham se tornado moradas de Deus. Pessoas que tinham tido seus pecados perdoados. Pessoas que tinham tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, mas agora estavam vivendo um cristianismo distorcido, ou estavam sendo alvos de um evangelho deturpado. E ele então começa aqui a falar uma série de situações onde mostra a soberania de Cristo. E eu queria meditar com os amados irmãos. Eu confesso para vocês, amados, que eu estou há alguns bons dias estudando sobre isso. E essa madrugada, depois do meu pequeno acordar, pedindo uma madeira, eu não consegui mais dormir, porque eu comecei a meditar nas coisas que Deus estava colocando no meu espírito para falar essa manhã. E amados, isso é tremendo demais. Meditar sobre a soberania de Jesus e tentar falar sobre isso é difícil demais. Depois de ficar um bom tempo sem dormir, e Deus falando comigo, me mostrando coisas, eu só cheguei a uma conclusão: Deus tem misericórdia de mim. Deus perdoa os meus pecados. E Deus começou a se revelar, e a grandeza que Ele é, amados. Hoje eu cheguei aqui e fiquei numa felicidade tão grande, porque todos os louvores falaram exatamente isso, da soberania do Senhor, da grandeza do Senhor, da autoridade do Senhor.
E eu quero tentar com a amada igreja meditar sobre isso. Amém. Amém, amados? Amém. Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amados, Jesus, como diz Hebreus 1:3, ele é a expressão exata de quem Deus é. Jesus é a perfeita imagem da pessoa de Deus revelada ao ser humano. Jesus está falando com seus discípulos e uma hora chegou o Filipe: não, Senhor, tudo bem, tu mostra-nos o Pai. Filipe, eu estou tanto tempo com vocês ainda não entenderam? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus, ele é a expressão exata de tudo que Deus é e de toda a vontade de Deus. É por isso que Jesus é o equilíbrio de todas as coisas. Você quer ter um equilíbrio a respeito de qualquer doutrina bíblica? Olha para Jesus, como ele lidou com essa situação. Jesus é a revelação da vontade de Deus a respeito do pecador. Ele ama o pecador, mas se recusa a deixar o pecador da mesma maneira. Ele ama qualquer um dos pecadores, mas o desejo dele é transformar esses pecadores. Jesus é a expressão exata do amor de Deus. Ele amou todas as pessoas incondicionalmente. Jesus é a expressão exata da vontade de Deus com respeito à religião e à hipocrisia. Ele abomina. Ele olhava para pessoas que oravam todos os dias, que liam a Bíblia todos os dias, que seguiam as regras que Deus tinha dado, à risca todas elas, e chamou eles de raça de víboras, sepulcros caiados, filhos do diabo. Então Jesus é a expressão da vontade de Deus a respeito de uma vida religiosa e hipócrita, uma vida de aparência. Ele abomina esse tipo de coisa. Por quê? Porque o que nós vivemos não é religião. Se um dia perguntarem qual é a sua religião, você diz: eu não tenho religião. Porque o que nós vivemos não é religião. A religião está baseada no que o homem pode fazer por si mesmo para chegar a Deus. O que nós vivemos é diferente. É o que Deus fez para chegar a nós, pecadores, que não merecemos nada. É uma vida. É vida plena, como diz esse texto. Então Jesus, ele é a revelação exata do que Deus é e da vontade de Deus. Então você quer conhecer a vontade de Deus a respeito de qualquer assunto? Veja o que Jesus falou sobre ele. Veja como Jesus lidou com essa situação. E o texto segue, o versículo 16 diz assim: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. O texto está falando de poderes humanos, de poderes espirituais, de qualquer poder que você possa entender e achar que é grande, achar que é poderoso e achar que tem alguma consideração. A Bíblia diz que Jesus está acima de tudo isso. Ele reina eternamente sobre qualquer coisa, sobre qualquer principado demoníaco, sobre qualquer poder humano, sobre qualquer líder humano que você acha que há poder investido nele. Jesus está por cima de tudo isso. Ele reina absoluto acima de tudo isso. E ainda mais, tudo foi criado e ele é antes de qualquer coisa que você possa entender ou pensar. Sabe, os cientistas não chegaram ainda a uma conclusão a respeito do começo do universo. Mas dizem eles que começou com uma explosão, Big Bang. Só que eles datam isso com bilhões de anos atrás. Ainda que sejam bilhões de anos atrás, Jesus é antes disso. Muito antes disso. Às vezes eles encontram alguma coisa, eles fazem aquele teste do carbono e determinam: isso aqui existe há milhões de anos. Jesus lá do céu dá risada: eu sou antes desses milhões de anos. Então qualquer coisa que você for capaz de imaginar ou pensar que exista, até as que você não viu, as visíveis e as invisíveis, ele existe antes de tudo. E talvez você possa pensar: e ele passou a existir quando? Não sabemos, nunca vamos saber, porque não temos capacidade de entender. Ele nunca teve começo, ele não tem meio, nunca vai ter fim. Ele é, simplesmente é. Aí ele se revela para Moisés, no meio de uma sarça ardente, que não se consumia. Desafia Moisés para enfrentar Faraó. Moisés tenta fugir, Deus não deixa ele fugir. Moisés, está tudo bem, você me convenceu. Mas tem uma coisa: eu vou chegar lá, vou pedir a palavra do Faraó, vou marcar uma hora com ele, vou sentar lá no gabinete do homem,
e o cara não é fácil. Eu já morei lá, eu sei como é que ele é. A minha cabeça vai estar em jogo. Ele vai olhar para mim e vai dizer assim: quem te enviou aqui? O que eu digo? Quem tu és? Aí Deus, então dos céus, Moisés. Essa pergunta, para mim, é tão fácil, mas você é muito difícil. Porque o que eu vou dizer para ele? Fico imaginando, Deus, o que eu digo para esse homem agora? Então faz assim, Moisés, você quer saber quem eu sou? Tudo bem. Então a hora que ele fizer essa pergunta, olhar nos seus olhos, fizer essa pergunta, você vai dizer assim, diz assim, o eu sou me enviou. Que história é essa, Deus? Quem? Não, Moisés, você vai dizer simplesmente assim, eu sou o que sou. O eu sou me enviou a você. Amém. O que isso significa? Que Deus é tudo o que você possa imaginar e precisa. Não há uma definição exata para a pessoa dele. A Bíblia tenta descrever quem ele é. Ele é amor. Ele é luz. Ele é eterno. Ele é soberano. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, imutável. Ele é. Mas ele é muito mais do que qualquer coisa. Você vai tentar procurar em qualquer alfabeto, em qualquer dicionário, de qualquer língua, você vai gastar todo ele e você não vai conseguir definir Deus. Porque não há definição para a sua grandeza, para a sua existência, para tudo que ele envolve, para toda a sua dimensão. Não existe instrumento de medida capaz de calcular o seu tamanho. Não tem. Não há equação matemática, não há nem números na face da terra capaz de dar uma definição do quão grande ele é. Não há. As mentes mais inteligentes da face da terra, elas piram. Elas entram em parafuso, porque elas não conseguem chegar a uma conclusão, porque ele não cabe nenhum conceito, ele não cabe nenhuma fórmula, ele não cabe nenhuma equação. Antes de tudo, ele é. Tudo foi feito por ele, por meio dele passou a existir. Haja luz, existiu a luz. E eu pergunto para você nessa manhã, a solução do seu problema, quão difícil é para ele criar? Ele disse, haja e ouve. O livro de Romanos diz, ele traz à existência as coisas que não existem como se já fossem. Não existe a porta aberta, ou melhor, não existe nem a porta. Ele diz, haja a porta e abra a porta. Ele chama as coisas que não existem como se já fossem. Então, o que é para Deus a solução do meu problema? O que é para Deus a situação que tem tirado o meu sono? Não é nada. Nada. E o texto segue. 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele não só é o Criador, como ele é o sustentador de todas as coisas. O sol nasceu essa manhã com o seu calor, com o seu brilho, com a sua glória, porque ele diz, sol, nasce. Todos os dias, tudo acontece de uma forma maravilhosa e gloriosa, porque exatamente ele determina que assim aconteça. Todas as estações, todo o movimento da Terra, os astros, o universo, tudo em perfeita ordem, sincronismo, exato, acontece porque ele diz. Assim acontece. Porque ele sustenta toda a sua criação. Ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Agora aqui ele pega no pé do pessoal lá. Ele tem a primazia em tudo. Ele é o centro de tudo. Ele é o motivo de tudo. Se estamos aqui essa manhã é porque aleluia. Ele é a razão. Amém. Se você acordou essa manhã, abriu os seus olhos, é porque ele é a razão dos seus olhos serem abertos. Amém. Se você nesse momento está respirando, porque ele é a razão do teu respirar. Se de manhã os passos acordam cantando, é porque ele é a razão do canto de cada pássaro, do apito, de cada flor, de cada coisa que acontece, de cada ser vivo. Ele é a razão de tudo, ele é o centro de tudo. Porque tudo converge para ele, por meio dele. Tudo existe para que ele seja glorificado. Cada ministério, cada louvor, cada nota entoada, cada obra que praticamos, cada serviço que prestamos, ele é a razão de tudo. Aleluia. E esse mesmo texto diz depois, no capítulo 3, que tudo que vamos fazer, seja em palavras, seja em obras, fazer como para o Senhor e não para os homens. Por quê? Porque é o Senhor a razão de tudo que somos, fazemos, pensamos, agimos. Ele é o centro de tudo. Tudo converge para Ele.
Amém, amados? Amém. Se assim não for, você está com a motivação errada. Essa aqui é a razão, esse aqui é o método pelo qual nenhum filho de Deus vai se magoar pelo seu serviço prestado. Sabe por quê? Porque tudo que você faz não é para Deus. Amém, Senhor. Amém. O homem é ingrato, o homem é injusto, o homem às vezes não enxerga, o homem às vezes não atribui valor, mas a Bíblia diz que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Aleluia. Mas se você está magoado, se você está chateado, entenda uma coisa: o Senhor vê todas as coisas. E se tudo que você está fazendo tendo Ele como centro, irmão, descansa. Glória. Descansa. A Bíblia diz que o galardão que você não ganhar aqui, você vai ganhar no céu. Glória a Deus. E é bem melhor você não ganhar aqui. Amém. Amém? Porque eu creio que o galardão do céu é bem melhor. Amém. O louvor dos homens às vezes é falso. Bate nas costas e ri muito bem. E às vezes por trás é a mesma coisa. Mas o de Deus é sincero. O de Deus vai ser assim, ó. Vai ser a coisa mais maravilhosa que o mundo ouve isso. Vinde benditos do meu Pai. Amém. Amém, amados? Glória Tem a melhor Deus. coisa que isso. Ser glorificado pelo próprio Deus, ser convidado a sentar à mesa dele, cear as bodas do Cordeiro. Então sossega. Se teu galardão não vem dos homens, não fica chateado. Glória a Deus. Deus tem um guardadinho para você. Amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. No texto segue, versículo 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Olha só, Paulo ele era um homem muito culto. Esse texto aqui falando a respeito de plenitude, essa palavra plenitude aqui era comum pelos filósofos da época, tá? Muito comum, é a palavra pleroma. E essa palavra pleroma, usada, é um termo técnico da filosofia da época, eles usavam no seguinte sentido. Aí os gnósticos usavam esse termo filosófico para expressar a seguinte ideia: soma total das forças sobrenaturais que controlam os destinos das pessoas. Olha só, é uma soma de forças sobrenaturais que estão convergindo, estão conspirando para controlar o destino das pessoas. Esse é um termo que eles usavam para explicar essa ideia. Aí Paulo vem dizer o seguinte: Cristo é isso. Cristo é a soma de todos os poderes sobrenaturais que controlam o destino das pessoas. Por quê? Porque nele reside toda a plenitude do que vocês estão tentando me explicar, que controla as forças espirituais. Cristo é tudo isso. Sabe que vocês estão pensando tudo? Essa força, esse poder da mente, esse poder do pensamento positivo, toda essa besteirada que vocês estão ensinando aí, para com isso. Jesus é o centro de tudo isso. Ele é a sorte, Ele é tudo que vocês precisam. Porque aprove a Deus colocar nele toda a plenitude de Deus, ou seja, tudo o que é pleno, tudo o que é de Deus está nele. Versículo 20: e que havendo feito a paz pelo seu sangue, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que é sobre a terra e que é nos céus. E vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos, a nossa situação antiga, nós estávamos enganados, segundo o nosso entendimento. De versículo 22, agora, porém, ele vos reconciliou no corpo da sua carne. Para quê? Para botar vocês em uma posição que se chama assim, ó, santo, inculpável e irrepreensível. Já pensou essas qualidades ser atribuídas a cada um de nós? Já pensou o Deus eterno, lá dos céus, nesse exato momento, olha para cada um de nós, e a ideia que ele tem a nosso respeito são essas três palavras aqui, ó, santo, inculpável e irrepreensível. É como se Deus estivesse olhando nesse exato momento para o indivíduo e falasse: indivíduo, eu estou te vendo como um cara santo, inculpável e irrepreensível. É claro que a resposta de cada um de nós é o Senhor. Que é isso? Tu não sabe quem eu sou. Então tu não viu o que eu fiz semana passada. Como é que pode o Senhor me chamar de santo, inculpável? É porque o Senhor não sabe o que passa na minha mente. Porque se o Senhor soubesse, nenhuma dessas três caberia à minha pessoa. Mas é exatamente isso que, por meio de Cristo, cada um de nós nos tornamos: santo, inculpável e irrepreensível. Por quê? Porque, amados, a condenação por pecado é só uma, não existe outra: é morte. Deus criou Adão e Eva, falou: ó, não toque, não coma do fruto, porque se vocês fizerem, vocês vão morrer. Então só tem uma condenação. Deus é justo juiz, legislador, criador, ele estabeleceu regra para a criatura. A regra para a criatura é a seguinte: pecou, a condenação é morte. Não tem outra. E é por isso que nós encontramos no Velho Testamento um animal morrendo no lugar do homem.
Porque Deus olha dos céus e diz, mas eu amo tanto o ser humano, eu quero manifestar tanta minha bondade com ele, que eu vou fazer assim. Eu vou criar um sistema de culto onde um animal inocente morre, porque a minha lei foi transgredida, a morte tem que acontecer. Então que haja a morte de um animal para o homem não morrer. É por isso que nós vemos o sistema de culto no Antigo Testamento, um animal morrendo no lugar do homem. Para quê? Para a justiça de Deus ser saciada, porque a palavra dele tem que ser cumprida, a justiça dele tem que ser praticada, só que apontava para algo maior. O dia quando um inocente, que não tem nada a ver com o meu pecado, morreria no meu lugar. Só que a questão é a seguinte, quando o homem peca, quem ele ofende? Deus. Quem é ofendido com o meu pecado? Deus. Então, como é que eu posso pagar uma dívida do tamanho de Deus? Impossível. Você pode juntar todo ser humano da face da terra. Todos eles, mais de 6 bilhões de pessoas. Sacrificar todos eles, derramar o sangue de toda a humanidade na face da terra. Todo este sangue não paga um pecado meu e teu. Nenhum. Você pode juntar toda a bondade que o ser humano praticou na face da terra. Toda essa bondade praticada não paga um pecado meu e seu. Nenhum. É por isso que o ser humano é incapaz de, por ele mesmo, resolver o seu problema com o pecado. Não tem jeito. Não tem jeito de ser salvo pela bondade. Não tem jeito de ser salvo pelo dinheiro. Não tem jeito de ser salvo nem se sacrificando. Não tem como. Aí Jesus entra no cenário. Como homem, ele se torna perfeito. Ele cumpre um pré-requisito. Por quê? Como homem, pode ser colocado sobre ele o meu pecado. Porque ele é homem. Então, sobre ele pode ser colocado o pecado da humanidade. Amém, amados? Amém. E ele vem como Deus. Esse é o mistério de Deus. Jesus veio totalmente homem, totalmente Deus. Como Deus, ele cumpre um outro pré-requisito. Porque como Deus, ele é do tamanho de Deus. Então, se ele se sacrificar, ele se torna um sacrifício proporcional ao tamanho de Deus. Então, peraí, ele pode, então, caber certinho naquilo que vai saciar a justiça de Deus e poder agora o Deus olhar para o homem e salvar o homem. Porque como homem, ele pode levar o meu pecado e o teu. Porque ele veio como homem. Como Deus, ele se torna um sacrifício do tamanho de Deus. E quando ele morre na cruz, ele cumpre exatamente isso. Leva o meu pecado e o seu. E como Deus, ele morre um sacrifício proporcional ao tamanho de Deus. A justiça de Deus, de uma vez por todas, é saciada. Aí ele fala aqui no livro de Colossenses, a cédula de dívida é rasgada. Não há mais ofensa contra nós. Aí o Paulo fala em Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque acabou. A justiça de Deus foi saciada uma vez por todas. Por todas. E por que agora ele olha para nós santo, inculpável e irrepreensível? Porque essa posição aqui era minha. Eu estou diante do tribunal, o justo juiz está lá, o promotor, o diabo, me acusou, e ele demonstrou contra mim 100 mil pecados como imagens. O justo juiz olha para mim, declarado culpado. E como culpado só tem uma sentença, a morte. Aí glória a Deus pelo livro das cartas de João, nosso justo, nosso advogado. Entra Jesus na cena, eu quero fazer algo para resolver esse problema. Não tem como. Ele pecou, é culpado, vai herdar a morte. Deus, não, tudo bem. Eu sei que ele é culpado, mas eu quero a culpa dele para mim. Eu quero a sentença dele para mim. Aleluia. Eu quero dar o que é meu para ele. Aleluia. Porque quem era santo, inculpável e irrepreensível? Jesus. Quem nós éramos? Pecadores, culpáveis e dignos do inferno. Ele disse, eu quero esses 3 atributos para mim. Jesus pega para ele. Aí Jesus fala, justo juiz, dá o que é meu para ele. Santo, inculpável e irrepreensível. E é por isso que Deus dos céus pode olhar para nós e enxergar isso. Porque Ele não está enxergando na base do mérito e do demérito. Ele está enxergando o que foi conquistado e nos dado. O Senhor Jesus nos deu essa posição. Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, tendo Jesus como centro de todas as coisas, somos santos e culpáveis e irrepreensíveis perante Ele, aceitos por Deus. Amém. Nova criatura. E o versículo agora no final diz assim, ó, se é que permaneceis na fé, porque amém, essa posição só pode permanecer se você permanecer firme na fé, alicerçado, firme, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Se você se afastar dessa esperança, dessa fé, desse evangelho, se afastar de ter Jesus como centro, a primazia sobre todas as coisas, você não mais estará nessa posição, mas você estará na posição de culpado e pecador.
Porque essa posição só se mantém estando firme na fé. Amém. E amados, nessa posição, você não faz ideia o que está relacionado a ela. O que nós como igreja temos nessa posição. Eu quero que você volte um pouquinho no texto de Efésios. Nós vamos ver um pouquinho da nossa posição conquistada pelo Senhor Jesus e vivendo, tendo esse Senhor Jesus como sempre o cabeça da nossa vida. No versículo 16 em diante, capítulo 1 de Efésios, versículo 16 em diante, Paulo vem falar, vem orar pelos irmãos que estão lá em Éfeso. E essa oração de Paulo está carregada de revelações sobrenaturais da nossa posição em Cristo Jesus. O versículo 16 diz assim: não cesso de dar graças por vós, lembrando de vocês nas minhas orações, para que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Está pedindo, vocês têm entendimento para entender o que vocês precisam entender. Iluminar os olhos do vosso coração para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, dos santos, e qual a suprema, note bem, qual a suprema grandeza do seu poder. Para quem? Para quem que é essa suprema grandeza de poder? Para nós os que cremos, segundo a eficácia de qual poder? Do poder de Deus e não do nosso. O qual, esse mesmo poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando ele dentre os mortos. E quando ressuscitou Jesus dentre os mortos, o fez assentar à sua direita. Aonde? Nos lugares celestiais. À direita do trono de Deus, à direita do trono do rei, significa a posição de autoridade. Está acima de qualquer coisa. Versículo 21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só neste presente século, mas também no vindouro. Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Deus revelou um poder, uma sobreexcelente grandeza de poder. Quando? Quando ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar à sua direita nos céus. Colocando Jesus acima de todo nome que se nomeia, não no século, mas no que vai vir, qualquer poder humano, qualquer domínio das trevas, qualquer coisa que você pensa que tem algum poder, Jesus está acima de tudo isso. E ele diz o seguinte, versículo 22. E o pôs todas as coisas, aonde? Debaixo dos seus pés. Debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E o que ele fez depois de tudo isso? Deu a igreja. Para quem que ele deu? A igreja. Para a igreja. Glória a Deus. Amados, depois de tudo isso ser realizado, conquistado, depois de todo o inferno ser vencido, depois de todo o poder maligno ser colocado por terra, depois de Jesus vencer sobre qualquer domínio humano, qualquer exército, qualquer coisa que você possa imaginar, amados, depois de Jesus estar acima de tudo isso, sentado no trono, ao lado de Deus, ele fala assim, bom, conquistei. Não há nada em nenhum lugar, nos céus, na terra, debaixo da terra, eu sou declarado o Senhor em todos os lugares. E Filipenses 2 diz isso. Tem em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Era Deus, mas não tem por jubilação ser igual a Deus. Se aniquilou de Deus, tomou forma humana, e forma humana foi servo, obediente até morte, morte de cruz. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Senhor absoluto nos céus. Os anjos, os serafins, seres de 6 asas, que com 2 voam, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, lá no céu, todos eles declaram com uma só voz, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Toda a terra está cheia Aleluia. da sua glória. Na terra, qualquer pessoa que você possa imaginar, pessoas que zombam do seu conhecimento, pessoas que negam a sua existência, mentes brilhantes que se dizem brilhantes, como Richard Dawkins, que pregam o ateísmo, dizendo que Deus é um delírio. Todos eles, seja em vida ou seja em morte, vão dobrar seus joelhos. Amém. E vão ter que declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. E o texto ainda diz, debaixo da terra, qualquer demônio, Zé Pica, Tranca-Rua, Chucaveira, tudo que você já ouviu de nome feio, porque o nome feio são esse nome de demônio, todos eles declaram com uma só voz, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, porque Ele reina, Ele venceu sobre todas as coisas, Ele é Senhor absoluto sobre tudo. Agora eu pergunto a você, tudo isso vencido, declarado o Senhor, Ele diz, eu vou dar esse presente a alguém, e Ele olha para nós e diz, eu vou dar para a minha igreja, porque eu vou
colocar debaixo dos meus pés e eu vou declarar: eu sou o cabeça da igreja. Então, se ele é o cabeça, quem é o seu corpo? Somos nós. Aleluia. Onde fica o pé? Na cabeça ou no corpo? Fica no corpo. Então, aonde está tudo subjugado? Debaixo dos pés da igreja. Tudo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque Jesus é o Senhor. Amém. Mas ele precisa continuar sendo o cabeça, o centro, ter a primazia, ser o motivo, a razão. Amém. Porque a igreja onde Jesus é o cabeça, nada pode vencer. Amém. Nada pode parar. Amém. Não há poder humano, não há poder maligno que pare uma igreja onde Jesus Cristo é o Senhor e é o cabeça. Então, o que temer? A única coisa a temer, amados, é não viver essa vida. A única coisa a temer é: poxa, eu estou vivendo de uma maneira que Jesus não é o meu cabeça. Isso você tem que temer. Agora, fora isso, amados, você é declarado por Deus invencível. Você é invencível. O que pode parar? Nada. Poderes humanos. A Bíblia diz em Isaías 40, que eles são como nada. Poderes humanos são como nada. Ele é tão grande, amados, que lá em Isaías 40 diz assim, ó, que ele mede os céus a palmos. Glória a Deus. Aleluia. Os cientistas, olha só, dão um estudo, uma probabilidade do tamanho do universo. Dizem eles que de ponta a ponta ele tem aproximadamente 10 bilhões de anos-luz, de uma ponta a outra. O que isso significa? Se você entrar numa nave espacial, numa ponta do universo, e viajar a uma velocidade, que é a velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo, 10 bilhões de anos depois você vai chegar na outra ponta do universo. É o que eles dizem. Aí Deus olha para eles e diz: deixa eu ver se é isso mesmo. Ele mede os céus a palmos. E nós não temos capacidade para entender a dimensão dele. Aleluia. Ele diz mais nesse texto: os outreiros, os montes, ele mede todos eles em balança de precisão. Aquela balancinha que o ourives usa para pesar a poeirinha do ouro, Deus usa aquela balança de precisão para calcular o tamanho dos montes e o peso deles. Olha só, eu no Guia dos Curiosos por isso. Para você ter uma ideia, o Monte Fuji do Japão, ele tem aproximadamente 225 milhões de metros quadrados. É grande. Aproximadamente 300 milhões de metros cúbicos de rochas vulcânicas. Esse é mais ou menos o tamanho do Monte Fuji. Para transportar esse monte de um lugar para o outro, seria usado aproximadamente 10 bilhões de caminhões. Aí ele está falando: eu pego isso aí tudo, boto uma balancinha de precisão e calculo o peso deles. Qual o tamanho do nosso Deus? Ali diz mais: os oceanos, todas as águas do mar, eu pego na concha da minha mão. Já tomo água assim, né? Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Dá para entender a dimensão do que é Deus? Todas as águas e todos os oceanos, você diz: vou medir quanto tem, deixa eu ver. Bota no lugar. Aí ele diz mais: as ilhas, tudo que existe, eu considero isso como pó. Todo poder humano, governantes, reinos, exércitos, é como uma gota que cai de um balde. Já encheu um copo, às vezes, transbordou, caiu um pouquinho. Todo poder humano para Deus é aquilo ali. Pingou fora do copo. Aleluia. Agora eu pergunto para nós, igreja: o que temer? Servir desse Deus. Amém. Como viver diante desse Deus? Amém. O que cantar para esse Deus? Amém. Fiquei muito feliz hoje. Amém. Louvores que exaltam a grandeza do nosso Deus, Aleluia. de tudo que Ele é e tudo que Ele representa. Glória a Deus. Amado, o mesmo texto de Efésios, no capítulo 5, ele vai falar uma realidade assim: vós mulheres, em tudo sejam sujeitos aos vossos maridos. Porque assim como Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça do lar. Depois vem falar: maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Ele vem falar desse assunto de casamento e relacionamento. Aí, para concluir, ele diz assim:
Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne. Aí para concluir diz assim, ó, esse mistério é muito grande do casamento, e é verdade, né? Quem é casado sabe disso, é um mistério. Não é, Carl? Carl é o professor que ajuda a ensinar esses mistérios, às vezes eu trabalho. Esse mistério é muito grande. Aí Paulo diz, mas eu não estou falando disso. Não estou falando de casamento. Eu estou falando de Cristo e a sua igreja. Olha que interessante. Adão estava lá no jardim do Éden, sozinho. Sozinho não, né? Sem a mulher, ele não estava sozinho. Aí Deus, bom, vou fazer uma disjuntura para ele. O que ele fez em Adão? Deu um sono profundo. Quando ele estava nesse sono profundo, foi tirado parte dele, do que ele é, do que ele representava, do seu DNA. Tirou daquilo que ele é, foi feito Eva, criada a partir dele. Quando ele acorda desse sono, ele contempla Eva, devia ser muito bonita, e as palavras dele são essas, como que um poema. Nossa, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Eu vou chamar ela de varoa, porque do varão foi tirada. E então os dois passaram a ser uma só carne. Glória a Deus. E em Cristo Jesus, a Bíblia diz que a partir de Cristo surge uma nova nação. A partir de Cristo surge um novo povo. A Bíblia diz que Jesus morreu e Deus deu a ele um sono profundo, como em Adão. Nesse sono profundo de Cristo, é tirado de Cristo parte dele. O que é tirado de Cristo para colocar em alguém e a partir desse que é tirado de Cristo formar uma nova pessoa? A Bíblia diz que Jesus tinha que partir, senão não podia dar o Espírito Santo. Ele tinha que ir, senão o Espírito Santo não podia ser dado. Quando Jesus dorme no sono profundo da sepultura, Jesus tira o Espírito Santo dele, porque ele não precisava mais. Ele ia ressuscitar em glória. Amém. Ele não precisava mais ser cheio do Espírito Santo. Aí ele tira dele e fala assim, bom, agora eu vou colocar no meu povo. Aí no Pentecostes está lá um bando de louco reunido, igual aqui hoje, orando. E Deus, vou dar para essa turma, e dá o Espírito Santo. E a partir dali, Jesus então levanta da sepultura, contempla o trabalho e diz, nossa, essa, a igreja, só não é, essa é espírito do meu espírito, unção da minha unção, vida da minha vida, eu vou chamar a igreja. Amados, essa é a profundidade de ser um em Cristo Jesus. Você é exatamente como Ele, ou você deve ser a expressão exata de quem Jesus é para esse mundo. Amém. Assim como Jesus foi a expressão exata de quem Deus é, nós, igreja, devemos ser a expressão exata de quem Jesus é para todo esse mundo. Aleluia. E eu te desafio a você abrir a boca e pregar o Evangelho. Aleluia. Eu te desafio a você colocar as mãos sobre os enfermos. Eu desafio você a orar para aquele que está cativo, para que ele seja liberto. Porque é exatamente isso que Deus quer fazer. Deus quer curar, transformar através da minha vida e da tua vida. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, sobre a terra, sobre os céus.
que Tu és Senhor sobre todas as coisas. Deus, obrigado, meu Deus, porque através da Tua morte, Jesus, naquela cruz, Tu se tornou Senhor absoluto de todas as coisas. Obrigado, Deus, que não precisamos temer nada. Tudo está vencido, tudo está subjugado diante da Tua autoridade, diante do Teu poder. E nessa manhã, Pai, nós queremos viver exatamente essa realidade. Nós queremos declarar que Jesus é o Senhor da nossa vida. Tu és Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor dessa igreja. Tu és o Senhor dos nossos negócios. Tu és o Senhor do nosso sonho. Tu és o Senhor dos nossos filhos. Tu és o Senhor sobre tudo. Queremos viver exatamente assim. Amado Deus, nos perdoa por toda vez que vivemos, Deus, negando essa realidade. Por toda vez que nós somos o Senhor da nossa vida. Nos perdoa por todas as vezes que nós nos tornamos, meu Deus, a autoridade sobre nós mesmos. Pai, nos perdoa, meu Deus, quando tiramos o Senhor do centro de todas as coisas. Quando o Senhor não é o centro do nosso casamento. Deus, nos perdoa quando o Senhor não é o centro da educação dos nossos filhos. Deus, nos perdoa quando Tu não és o centro dos nossos negócios, de tudo o que fazemos. Deus, nos perdoa quando Tu não és o centro do serviço que prestamos no ministério que exercemos. E nós queremos corrigir isso na nossa vida. Nós, como igreja, queremos viver essa realidade. Jesus sendo o Senhor absoluto sobre todas as coisas e na nossa vida. Tudo o que fazemos, tudo o que temos. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos na nossa vida, só o Senhor é Deus. Em tudo o que fazemos, só o Senhor é Deus. Meu Deus, aqui nessa igreja, só o Senhor é Deus. Na cidade de Criciúma, só o Senhor é Deus. E nós declaramos isso, Pai, com toda a convicção de que verdadeiramente Tu és Senhor sobre todas as coisas. Em nome de